Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo Visão Comparativa dos Evangelhos. Meu nome é Wellington Lima. Vamos dar continuidade ao Sermão da Montanha, o que está registrado agora em Mateus capítulo 5, versículo 21 a 26, quando Jesus fala sobre o homicídio. Vamos lá, que esse ensino possa lhe abençoar. É importante, antes de começar, a gente chamar a atenção sobre essa porção dos ensinos de Jesus, tanto esse vídeo como os próximos, pois é uma das seções mais importantes de todo o Novo Testamento. Aqui Jesus fala com autoridade que nenhum outro homem sonhou jamais declamar ou ostentar. A autoridade que Jesus assumiu sempre surpreendia quem estava em contato com ele. No começo do seu ministério, depois que ensinou na sinagoga de Cafarnaum, disse que dos que o ouviram, em Marcos capítulo 1, versículo 22, e ficavam admirados com seu ensinamento, pois, diferentemente dos escribas, eles ensinavam como quem tem autoridade. Mateus conclui sua apresentação do Sermão da Montanha com as seguintes palavras, como vamos ver quando chegarmos em Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. E aconteceu que, quando Jesus terminou essas palavras, as multidões estavam admiradas da sua doutrina, porque ele os ensinava como tendo autoridade, e não como os seus escribas. Para nós é muito difícil nos darmos conta de quão chocante deve ter sido essa autoridade para os judeus que o estavam escutando. Para o judeu, a lei era absolutamente santa e divina. Seria impossível exagerar o lugar que a lei ocupava em sua reverência. Como disse Filamon de Alexandria, que viveu entre 20 a.C. e 45 d.C., abre aspas, somente os decretos do Moisés são eternos, imutáveis e inamovíveis, como se a própria natureza os tivesse selado com seu selo. Fecha aspas. Os rabinos diziam, os que negam que a lei é do céu não têm parte no mundo vindouro. Também diziam, se alguém disser que a lei é de Deus, mas excetua este ou aquele versículo de seu texto, aduzindo que pertence a Moisés e que não foi pronunciado pela boca de Deus, sobre o tal cai o julgamento divino. Desprezou a palavra de seu Senhor e deste modo manifestou a irreverência que merece a destruição da sua alma. O primeiro ato do culto sabático de toda a sinagoga era tirar os rolos da lei da arca, onde eram guardados, e passeá-los pela congregação, para que essa pudesse demonstrar sua reverência para com eles. Isto é que os judeus pensavam sobre a lei. E Jesus, não menos de 5 vezes, cita a lei. O que vimos em Mateus capítulo 5, versículo 21. Ouviste o que foi dito aos antigos. Mateus capítulo 5, versículo 27. Ouviste o que foi dito. Mateus capítulo 5, versículo 33. Também ouviste o que foi dito aos antigos. Mateus capítulo 5, versículo 38. Ouviste o que foi dito. E Mateus capítulo 5, versículo 43. Ouviste o que foi dito. E, apesar de Jesus citar a lei, sempre foi para contradizê-la imediatamente e substituí-la por um ensino dele. Jesus pretendeu exercer o direito de criticar os escritos mais sagrados do mundo e corrigi-los, partindo de sua pura e exclusiva sabedoria. Os gregos definiam a autoridade como o poder para pôr e tirar à vontade. Jesus mostrou possuir essa autoridade até com respeito àquilo que para os judeus era imutável palavra de Deus. E nem sequer discutiu sua autoridade com eles, nem procurou justificar-se pelo que fazia, nem acreditou necessário demonstrar seu direito a fazê-lo. Calmamente e sem discussão, assumiu o direito que acreditava ser seu. Nunca ninguém tinha ouvido nada semelhante. Os mestres do judaísmo sempre tinham usado frases características que determinavam o caráter de seus ensinos. Os profetas, por exemplo, diziam, assim diz o Senhor. Não pretendiam possuir autoridade pessoal alguma. A única coisa que faziam era repetir o que tinham ouvido de Deus. A frase característica dos rabinos e escribas era, há um ensino que diz. O escriba ou rabino jamais se atrevia a expressar nem sequer uma opinião própria, a menos que pudesse sustentá-la com citações dos grandes mestres do passado. A última qualidade que teriam reclamado para si era de uma doutrina independente.
Mas para Jesus, suas afirmações não necessitavam de outra autoridade, fora do fato de que ele quem as pronunciava. Ele era sua própria autoridade. Evidentemente, a verdade era uma coisa ou outra. Ou Jesus era um louco, ou era um único em sua espécie. Ou era um megalomaníaco, ou era o Filho de Deus. Nenhum homem comum se atreveu a mexer no que, até o momento da sua vinda, tinha sido considerada a eterna palavra de Deus. O mais extraordinário com respeito à autoridade é que se demonstra a si mesmo. Basta alguém se pôr a ensinar para que saibamos imediatamente se tem ou não direito a ensinar. A autoridade é como a atmosfera que o rodeia. Se a tiver, não precisamos reclamá-la. É algo que se possui ou não se possui. No caso de Jesus, essa autoridade se dava em grau supremo. Jesus tomou em suas mãos a sabedoria superior dos homens, corrigiu-a, reajustou-a e pôde fazê-lo porque era quem ele era. Não precisava discutir suas ideias. Era suficiente que as comunicasse. Ninguém pode confrontar honestamente a Jesus e escutar suas palavras sem sentir que está em presença da última palavra de Deus, junto à qual todas as outras palavras são totalmente inadequadas. E qualquer outra sabedoria é antiquada. Vamos ao ensino? Mateus capítulo 5, versículo 21. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás homicídio, mas qualquer um que cometer homicídio será réu do julgamento. Ouvistes, ou essa é a interpretação comum entre os judeus. Jesus continua aqui para comentar algumas opiniões predominantes entre os judeus, mostrar que a justiça dos escribas e fariseus era defeituosa, e que as pessoas precisavam de uma justiça melhor, ou não poderiam ser salvas. Dito aos antigos, talvez referindo-se a Moisés e aos profetas, mas o que é mais provável é que Jesus aqui se refira aos intérpretes da lei e aos escribas. Ele não se opôs à lei de Moisés, mas contra as interpretações falsas e perniciosas da lei predominante em seu próprio tempo. Não cometerás homicídio. Isso denota apropriadamente tirar a vida de outro com malícia ou com a intenção de matá-lo, conforme registrado em Êxodo capítulo 20, versículo 13. Não cometerás homicídio. Os judeus entendiam que isso não significava mais nada. O comentário de Jesus mostra que era espiritual e foi projetado para estender-se aos pensamentos e sentimentos, bem como também ao ato externo. Será réu. Será considerado culpado e punido. A lei de Moisés declarou que o assassino deveria ser morto, por exemplo, como está registrado em Números 35, versículo 16. O homicida morrerá. No entanto, não disse por quem isso deveria ser feito e coube aos judeus organizar tribunais para disciplinar esses crimes, conforme Deuteronômio capítulo 16, versículo 18, onde lemos: juízes e oficiais te porás em todas as tuas cidades, que o Senhor teu Deus te dará em tuas tribos, os quais julgarão ao povo com justo juízo. Julgamento. Este era o tribunal que teve conhecimento de casos de assassinatos, etc. Era um tribunal que se reunia em cada cidade ou município, e o número de juízes variava segundo o tamanho da população. Eram 3 nos pequenos povoados, com menos de 150 habitantes, 7 nas cidades de província e 23 nas grandes capitais. Era a corte mais baixa entre os judeus, e daí um apelo poderia ser levado ao Sinédrio. Versículo 22. Porém eu vos digo que qualquer um que se irá contra seu irmão será réu do julgamento, e qualquer um que disser a seu irmão idiota será réu do tribunal, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Porém eu vos digo, Jesus, sendo Deus, assim como homem, e portanto sendo o doador original da lei, tinha o direito de expô-la, alterá-la como quisesse. Ele, portanto, falou aqui e em outros lugares como tendo autoridade, e não como os escribas. Podes acrescentar aqui que nenhum homem jamais falou como Jesus, ao explicar ou fazer cumprir a lei. Ele fez isso como tendo o direito de fazê-lo, e aquele que tem o direito de ordenar e mudar leis no governo de Deus deve ser ele próprio divino. Irar contra seu irmão. A raiva ou qualquer sentimento que temos quando somos feridos e que nos leva a nos defendermos quando em perigo é um sentimento natural, dado a nós como expressão apropriada de nossa desaprovação de um curso de má conduta e que possamos nos defender quando subitamente atacados. Quando excitado contra o pecado,
é lícito. Essa raiva ou indignação contra o pecado não é o que Jesus fala aqui. O que ele condena aqui é a raiva sem causa, isto é, injusta, precipitada, apressadamente, onde nenhuma ofensa foi dada ou pretendida. Nesse caso é mal, e é uma violação do 6º mandamento, como encontramos também registrado na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 15, onde temos: todo aquele que odeia seu irmão é homicida. Ele tem um sentimento que o levaria a cometer um assassinato, se fosse levado a cabo. Irá. Em grego havia 2 palavras para descrever a ira. Uma delas, zumos, significa literalmente o fogo que produz a palha seca. Trata-se da ira que se inflama repetidamente, mas que com a mesma prontidão se extingue. A outra palavra é orgé. Neste caso, se trata da ira longamente cultivada e de quem odeia e seguirá odiando, sem permitir jamais que sua ira diminua. Essa é a palavra usada por Jesus. Esta ira merece o julgamento, de maneira que Jesus condena toda a ira egoísta. A Bíblia diz bem claramente que a ira é um sentimento proibido, conforme vemos em Tiago, capítulo 1, versículo 20, porque a ira humana não cumpre a justiça de Deus. Paulo também registra em Colossenses, capítulo 3, versículo 8, mas agora abandonai vós também todas essas coisas, a ira, a fúria, a malícia, a maledicência e as palavras vergonhosas da vossa boca. Assim, Jesus proíbe categoricamente a ira rancorosa, a ira que jamais esquece, a ira que se nega a ser reconciliada e busca vingança. Se desejamos obedecê-lo, devemos eliminar de nossa vida toda forma de ira, irritação ou ódio apaixonado, particularmente aqueles que duram muito tempo sem aplacar-se. É muito importante recordar que ninguém que queira chamar-se cristão pode perder as estribeiras quando de algum modo foi ofendido pessoalmente. Será réu. Nessa passagem, Jesus raciocina de maneira muito similar à que teria feito um rabino. Demonstra que sabe utilizar os métodos de discussão que eram habituais em sua época. Nessa passagem, há uma nítida gradação da ira e a correspondente gradação crescente dos castigos, pois vemos réu do julgamento, depois réu do tribunal e depois réu do fogo do inferno. Qualquer um que dissera ser irmão. A seguir, Jesus passa a descrever o caso em que a ira dá lugar a palavras insultantes. Os mestres do judaísmo proibiam tal tipo de irritação e tais palavras. Falavam de opressão das palavras e do pecado do insulto. Idiota. Significado provável da palavra aramaica, às vezes transliterada haka. É uma palavra expressiva de grande desprezo. Vem de um verbo que significa vazio, vaidoso. E, portanto, como uma palavra de desprezo, denota cérebros sem sentido, estúpidos e superficiais. É uma palavra que escutaremos na boca de quem despreza o outro com absoluta arrogância. Jesus ensina aqui que o uso de tais palavras é uma violação do espírito do 6º mandamento e, se permitido, pode levar a uma infração mais aberta e terrível dessa lei. As pessoas devem aprender que o uso de tais palavras é altamente ofensivo a Deus, pois devemos prestar conta de todas as palavras imprudentes que falamos no dia do julgamento. Réu do tribunal. A palavra traduzida por tribunal significa no original sinédrio, e não há dúvida que Jesus se refere ao tribunal judeu com esse nome. Isso foi constituído no tempo dos Macabeus, provavelmente cerca de 200 anos antes de Cristo. Era composto por 72 juízes. O sumo sacerdote era o presidente desse tribunal. Os 72 membros eram constituídos pelos principais sacerdotes e anciões do povo e pelos escribas. Os principais sacerdotes eram os que haviam dispensado o cargo de sumo sacerdote e o chefe das 24 classes de sacerdotes. Os anciões eram os príncipes das tribos ou chefes das associações familiares. Não se deve supor que todos os anciões tivessem direito a um assento aqui, mas apenas os que foram eleitos para o cargo. Os escribas eram pessoas instruídas da nação, eleitas para esse tribunal, não pertencendo ao posto de sacerdotes ou anciões. Esse tribunal julgava os grandes assuntos da nação. Até a época em que a Judéia foi submetida aos romanos, ele tinha o poder de vida e de morte. Ainda mantinha o poder de emitir sentença, embora o magistrado romano tivesse o direito de execução. Geralmente ficava em Jerusalém, em uma sala perto do templo. Foi perante esse tribunal que Jesus foi julgado. Assim, o pecado de desprezo é merecedor de um castigo ainda mais sério que a ira, pois deveria ser julgado pelo Sinédrio, a corte suprema dos judeus.
É óbvio que isso não deve ser tomado literalmente. É como se Jesus tivesse dito: o pecado da ira inveterada é mau, mas o do desprezo é pior. Não há pecado tão pouco cristão como o do desprezo. Há um desprezo que se baseia no orgulho de origem familiar, e o snobismo é realmente uma coisa muito feia. Há uma atitude de superioridade que obedece à posição e ao dinheiro que se tem, e o orgulho pelas coisas materiais também é algo muito vil. Há um orgulho dos que desprezam os que sabem menos que eles. E de todos os orgulhos, esse é o mais difícil de entender, porque nenhum homem verdadeiramente sábio jamais se sentiu impressionado por outra coisa senão por sua própria ignorância. Não podemos olhar depreciativamente a ninguém, porque Cristo morreu por todos. Louco. Este termo expressa mais do que falta de sabedoria. Era expressivo da mais alta culpa. Era comumente usado para denotar aqueles que eram idólatras e também quem é culpado de grandes crimes, conforme registrado no Salmo 14, versículo 1. O tolo diz em seu coração: não há Deus. Eles têm se pervertido, fazem obras abomináveis. Não há quem faça o bem. Trata-se, nesse caso, de um retardado moral, do homem que vive de maneira imoral e, portanto, desejaria que não houvesse Deus. Dizer alguém louco não era criticar sua capacidade mental, mas pôr em dúvida seu caráter moral. Equivalia a manchar seu bom nome e reputação, e qualificá-lo como uma pessoa de vida dissipada e imoral. E Jesus diz que aquele que destrói o bom nome de seu irmão e sua reputação de pessoa honesta e reta deverá enfrentar o juízo mais terrível de todos, o fogo do Giena. Fogo do inferno. O original é fogo do Giena. A palavra Giena, comumente traduzida como inferno, é composta de duas palavras hebraicas e significa o Vale de Rinom. Antigamente era um vale agradável perto de Jerusalém, no sul. Um pequeno riacho ou torrente geralmente passava por ele e abarcava parcialmente a cidade. Neste vale, os israelitas idólatras devotavam anteriormente ao horrível culto a Moloque. Neste culto, informaram os escritores judeus antigos, o ídolo de Moloque era de bronze, adornado com uma coroa real, tendo a cabeça de um bezerro e seus braços estendidos como se quisesse abraçar alguém. Quando lhes ofereciam os filhos, aqueciam a estátua com um grande fogo, e quando estava muito quente, colocavam a infeliz criança em seus braços, onde logo era consumido pelo calor. E para que os gritos da criança não fossem ouvidos, eles faziam um grande barulho com tambores e outros instrumentos em torno do ídolo. Após o retorno dos judeus do cativeiro, esse lugar foi tido com tanta aversão que, pelo exemplo de Josias, foi feito o lugar onde atirar todas as carcaças mortas e sujeira da cidade. E não foi raramente o local das execuções públicas. Tornou-se, portanto, extremamente ofensivo. A visão era horrível, o ar estava poluído e pestilento, e para preservá-lo de alguma maneira tolerável, era necessário manter os fogos continuamente acesos ali. A extrema repugnância do lugar, a sujeira e a putrefação, a corrupção da atmosfera e os fogos que ardiam dia e noite faziam deste um dos lugares mais terríveis e horripilantes com os quais um judeu estava familiarizado. Era chamado de fogo do Giena e era a imagem que Jesus costumava empregar para denotar o castigo futuro dos iníquos. Inferno. Nesse verso, denota um grau de sofrimento superior ao castigo infligido pela corte dos 70 ou pelo Sinédrio. E o verso inteiro pode, portanto, significar: aquele que odeia seu irmão sem causa é culpado de uma violação da lei, sexto mandamento, e será punido com severidade semelhante à infligida pelo tribunal de julgamento. Aquele que sucumbir às suas paixões de modo a tornar seu irmão um objeto de escárnio e desprezo, será exposto a punições mais severas, correspondentes àquelas que o Sinédrio, tribunal, infligiria. Mas aquele que impor a seu irmão apelações odiosas em linguagem abusiva sofrerá o grau mais severo de punição, representado por ser queimado vivo no vale terrível e horrível de Rinom. Jesus afirma, pois, que o mais grave é destruir a boa reputação do próximo e privá-lo de seu bom nome. Não há castigo mais severo para o fofoqueiro maligno, para sua forca de intenção iníqua que pode chegar a assassinar o bom nome de qualquer pessoa. Tal conduta merece, no sentido mais literal possível, a condenação do inferno. Não apenas o assassinato deve ser punido por Deus, mas a ira e o desprezo serão considerados por ele como uma violação da lei e punidos de acordo com a ofensa. Como essas ofensas não eram realmente reconhecíveis perante os tribunais judaicos,
Jesus deve indicar que elas serão punidas no futuro. E todas essas expressões se relacionam com o grau de punições proporcionais ao crime no mundo futuro, o mundo da justiça e da aflição. Um homem que é escravo de sua ira, que se dirige a outros com tom depreciativo, o homem que destrói o bom nome dos outros, pode não ter assassinado ninguém, mas em seu coração é um assassino. Versículo 23. Portanto, se trouxeres tua oferta ao altar, e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti. Os fariseus estavam concentrados apenas no ato externo de adoração. Eles não olhavam absolutamente para o estado interno da mente. Se o homem se conformasse com os ritos externos da religião, por mais inveja, malícia e ódio secreto que ele pudessem ter, eles pensavam que ele estava indo bem. Jesus ensinou uma doutrina diferente. Ela é mais importante ter o coração certo do que realizar o ato externo. Se, portanto, diz Jesus, o homem chegou ao ponto de levar sua oferta ao próprio altar e se lembrar de que alguém tinha alguma coisa contra ele, era seu dever deixar a oferta e reconciliar-se. Se existisse uma diferença dessa natureza, sua oferta não era aceitável. Ele não deveria esperar até que o irmão ofendido viesse a ele, e deveria ir procurá-lo e reconciliar-se. Portanto, agora a adoração a Deus não será aceitável, por mais bem realizada externamente, até que estejamos em paz com aqueles que ferimos. Aqueles que vêm adorar seu Criador cheio de malícia, ódio e inveja, e em guerra com seus irmãos, é um adorador hipócrita e deve encontrar o desagrado de Deus. Deus não é enganado, e ele não será escarnecido. Trouxeres tua oferta ao altar. Quando Jesus disse essas palavras, não fez mais que recordar aos judeus um princípio que eles deveriam conhecer perfeitamente bem, e que jamais deve ser esquecido. A ideia do sacrifício era muito singela. Se alguém cometia uma má ação, de algum modo esta perturbava sua relação com Deus, e o sacrifício tinha como intenção restabelecer a normalidade dessas relações. Mas é preciso lembrar duas coisas de suma importância. Em primeiro lugar, nunca se sustentou que o sacrifício pudesse expiar os pecados cometidos deliberadamente, aos quais os judeus qualificavam de pecados da mão elevada. Se alguém cometia algum pecado sem dar-se conta, se era arrastado ao pecado em um momento de paixão, perdendo seu domínio próprio, o sacrifício podia lançar resultados positivos. Mas se alguém tinha cometido um pecado de maneira deliberada, pela dureza de seu coração, perfeitamente consciente do que estava fazendo, o sacrifício não podia expiar sua falta. Em segundo lugar, para que o sacrifício fosse eficaz, devia incluir a confissão do pecado e um verdadeiro arrependimento. E o verdadeiro arrependimento incluía, por sua vez, o propósito de retificar as consequências que o pecado produziu. Todos os anos se celebrava o grande dia da expiação, no qual se ofereciam sacrifícios pelo pecado de todo o povo. Mas os judeus eram perfeitamente conscientes de que nem sequer os sacrifícios desse dia especial valiam de nada se antes cada indivíduo não se reconciliasse com seu próximo. A divisão entre o homem e Deus não podia ser restaurada enquanto não se restabelecesse a união entre o homem e o homem. Se alguém oferecia um sacrifício com a intenção de expiar um roubo, por exemplo, sabia-se perfeitamente que o sacrifício não tinha valor algum até que se devolvesse a coisa roubada. Se fosse descoberto que a coisa roubada não tinha sido devolvida, o sacrifício deveria ser destruído como objeto impuro e deveria ser queimado fora do templo. Os judeus sabiam perfeitamente que a pessoa deve emendar a sua vida antes de tentar reconciliar sua relação com Deus. Tua oferta, teu sacrifício. O que você está prestes a dedicar a Deus como uma oferta. Em certo sentido, o sacrifício era substitutivo. O símbolo disso era que, no momento da imolação da vítima, o ofertante colocava suas mãos sobre a cabeça do animal devotado, apertando-a fortemente como se quisesse transferir-lhe o seu pecado. E ao fazer, dizia: Invoco-te, ó Senhor, porque pequei, fiz o que havias proibido. Rebelei-me, cometi, e aqui se dizia qual era o pecado que ele tinha feito em particular, mas volto para ti arrependido. Permite que isto seja minha expiação. Ao altar. O altar estava situado em frente ao templo e era o local em que os sacrifícios eram feitos. Traziam um sacrifício ao altar expressivo para adorar a Deus, pois era assim que ele era anteriormente adorado. Teu irmão. Qualquer homem, especialmente qualquer companheiro de adoração, qualquer pessoa da mesma sociedade religiosa, tem algo contra ti. A pessoa está ofendida ou pensa que foi ferida por você de alguma maneira. Versículo 24.
Deixa ali tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E então vem oferecer a tua oferta. Deixa ali a tua oferta diante do altar. Isso é o mesmo que dizer: não tente oferecer nenhuma oferta a Deus enquanto estiver em espírito de inimizade contra qualquer pessoa, ou tem alguma diferença com seu próximo que você não tenha usado toda a tua diligência para se ajustar. É nosso dever e interesse tanto trazer nossa oferta quanto oferecê-la. Mas Deus não aceitará nenhum ato de adoração religiosa de nós, enquanto qualquer inimizade subsistir em nossos corações em relação a qualquer alma do homem, ou enquanto subsistir no coração do próximo para conosco, que não usamos os meios adequados para remover. Vai primeiro reconciliar-te. Isso significa resolver a diferença, fazer o reconhecimento ou a satisfação adequada pela lesão. Como se dissesse: se você ofendeu, faça uma restituição. Se você lhe deve uma dívida que deve ser paga, pague. Se você feriu o caráter dele, confessa-o e peça perdão. Se ele estiver com uma impressão errônea, se sua conduta for de levá-lo a suspeitar que você o machucou, faça uma explicação. Faça tudo ao seu alcance, tudo o que você deve fazer para resolver esse problema. Com isso, aprendemos que para adorar a Deus de maneira aceitável, devemos fazer justiça aos nossos semelhantes. Nossa adoração não será aceitável a menos que façamos o possível para viver pacificamente com os outros. É nosso dever buscar reconciliação com os outros quando os machucamos. Isso deve ser feito antes de tentarmos adorar a Deus. Essa é frequentemente a razão pela qual Deus não aceita nossas ofertas e ficamos vazios e distantes de nossas devoções. Se nós não fazemos o que devemos aos outros, se cultivamos sentimentos impróprios ou não nos recusamos a fazer reconhecimentos adequados, Deus não aceitará tais tentativas de adorá-lo. Então venha oferecer a tua oferta. Assim como se Jesus dissesse: então, quando seu irmão estiver reconciliado com você, ou você tiver feito tudo ao seu alcance para efetuar essa reconciliação, mesmo sem efeito. Um sacrifício válido implicava confissão e restituição. A imagem que Jesus nos pinta é bem vívida. O ofertante, é óbvio, não fazia seu próprio sacrifício. Levava ao sacerdote e este oferecia em nome do pecador. Aqui, o ofertante entrou no templo, atravessou os pátios que rodeiam o lugar santo, o pátio dos gentios, o pátio das mulheres, o pátio dos homens. Mais à frente estava o pátio dos sacerdotes, no qual nenhum leigo podia entrar. De pé junto ao corrimão, espere que seja sua vez de entregar sua oferta ao sacerdote. Tem suas mãos sobre a cabeça da vítima e está a ponto de confessar o pecado que cometeu. E então recorda que não emendou sua relação quebrada com o irmão a quem ofendeu. Se quiser que seu sacrifício sirva de algo, deve voltar a seu irmão, restabelecer a relação com ele, desfazer o mal que fez. De outro modo, não acontecerá nada. Jesus é bem explícito com respeito a esse fato fundamental. Não podemos estar em boa relação com Deus a menos que mantenhamos boas relações com os homens. Não podemos esperar ser perdoados enquanto não tenhamos confessado nosso pecado, não somente a Deus, mas também a nossos irmãos, e tenhamos feito o melhor possível para eliminar as consequências negativas do mal que fizemos. Às vezes nos perguntamos por que há uma barreira entre nós e Deus, ou por que nossas orações parecem inúteis. É bem possível que nós mesmos sejamos os que levantamos a barreira, ou porque estamos desgostosos com o nosso próximo, ou porque ofendemos alguém e não temos feito nada para desculpar nossa ofensa. Versículo 26. Faze acordo depressa com teu adversário, enquanto está com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial, e te lance na prisão. Faze acordo depressa. Isso ainda é uma ilustração do sexto mandamento. Estar hostil, ir alheio e ser litigioso é sempre uma violação, de um lado ou de outro, da lei que exige que amemos nosso próximo, e Jesus a considera uma violação do sexto mandamento. Enquanto você estiver no caminho, Jesus diz, ou seja, enquanto estiver indo ao tribunal, antes que o julgamento ocorra, é seu dever, se possível, chegar a um acordo. É errado levar a disputa a um tribunal de justiça, conforme Paulo nos orienta na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 6 e 7, onde está registrado: mas irmão vai a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos? Porém já é uma falta entre vós, por entre vós haver de disputas. Por que não aceitas serdes injustiçados? Por que não aceitais o prejuízo? A consequência de não se reconciliar, Jesus expressa na linguagem dos tribunais. O adversário entregará ao juiz, e ele ao carrasco, e ele te jogará na prisão.
Ele não quis dizer que isso seria literalmente o caminho com Deus, mas que seu trato com aqueles que nutriam sentimentos e não se reconciliavam com seus irmãos era representado pelo castigo infligido por tribunais humanos. Ou seja, eles prenderiam todos os que violavam o sexto mandamento e os puniriam de acordo. Teu adversário. Um homem que se opõe a nós na lei. Aqui significa um credor, um homem que tem uma reivindicação justa sobre nós. Está com ele no caminho, enquanto você estiver indo ao tribunal, antes de o julgamento começar. É notável que essa mesma direção seja encontrada na lei romana das 12 tábuas, que instruiu expressamente o demandante e o réu a resolver a questão enquanto eles estavam no caminho ou indo ao pretor. Não se pode determinar se Jesus tinha alguma referência a isso. Como as leis romanas prevaleceram até certo ponto na Palestina, no entanto, é possível que houvesse tal alusão. A imagem de dois adversários que se dirigem juntos ao tribunal poderá nos parecer muito estranha e até improvável, mas era algo que ocorria com relativa frequência na antiguidade. Na lei grega havia um procedimento denominado prisão sumária, no qual a parte ofendida podia proceder à prisão de quem o tinha ofendido. Agarrava-o pela gola de sua túnica, de tal maneira que, se lutasse para escapulir-se, podia chegar a estrangular-se. É óbvio, as causas que justificavam esse tipo de prisão eram muito poucas. O infrator devia ser descoberto em flagrante. Os crimes que autorizavam esse tipo de prisão eram o assalto, o roubo de roupa. Os ladrões de roupa eram uma praga nos banheiros públicos da antiga Grécia. E o carteirismo, bater carteira, o roubo e o sequestro. Na antiga Grécia era muito comum o sequestro de escravos, especialmente capacitados e idôneos. Além disso, podia prender-se sumariamente alguém que procurasse exercer os direitos de cidadão quando estes lhe tinham sido tirados, ou que voltava à sua cidade ou estado depois de ter sido exilado deles. Em vista deste costume, não era pouco comum ver em qualquer cidade grega 2 litigantes dirigindo-se juntos para os tribunais. Mas é evidente que o mais provável é que Jesus estivesse pensando em termos da prática no judaísmo. Este tipo de situação não era de modo algum impossível sob as disposições da lei judaica. O litígio a que se faz referência nessa passagem é evidentemente um caso de dívidas impagáveis, quando de não chegar a um acordo, enquanto não pagares a última moeda. Estes casos eram julgados sempre pelo conselho local de anciões. Indicava-se uma hora em que os litigantes deviam comparecer juntos ante ao tribunal, e em qualquer aldeia ou população pequena, não era difícil que se encontrasse no caminho. Quando se determinava a culpabilidade de um acusado, ele era entregue ao oficial cuja responsabilidade era assegurar o cumprimento da sentença. Em caso contrário, tinha autoridade para encarcerar o rebelde, até que este fizesse o que o tribunal lhe tinha obrigado a fazer. Mas provavelmente essa era a situação que Jesus tinha em mente. O oficial, o carrasco, ou como deveríamos dizer, o delegado. Versículo 26. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares a última moeda. Enquanto não pagares a última moeda. Ou quadrante, uma moeda de pequeno valor. Aqui Jesus nos oferece um conselho bem prático. Recomenda evitar problemas maiores, solucionando as diferenças que tenhamos com outros enquanto ainda estamos a tempo de fazê-lo. Significando algo como: se o assunto for resolvido legalmente, será feita uma justiça rigorosa, e seu credor terá a plenitude de tua justa reivindicação. Mas se enquanto estiveres no caminho, indo ao magistrado, você chegar a um acordo amigável com ele, ou mesmo relaxará suas reivindicações, participará do todo e a composição, no final, será tanto para o seu lucro como para o dele. Que este estudo lhe tenha abençoado. Nos vemos no próximo. Até lá.